cidade, depois que ele deixou a cidade, ele ficou preocupado com os irmãos que estavam ali, né? Na ocasião, ele esteve em Tessalônica com Timóteo, tá? Ele esteve em Tessalônica com Silas, ou Silano, né? E também os dois que estavam acompanhando o apóstolo Paulo. E depois que eles passaram por essa cidade, eles tiveram que sair, porque tiveram alguns tumultos lá que eles tiveram que sair. Como sempre, né? A obra de Deus, ela é sempre perseguida. E Paulo, então, ele deixa essa cidade, mas aí ele fica preocupado com os irmãos, de que maneira ele deixou os irmãos, ou de que maneira os irmãos estavam. E aí, então, ele envia Timóteo para acompanhar, para ver como que os irmãos estavam. E Timóteo chegou e trouxe o relatório para Paulo. E ele ficou surpreso de que maneira os irmãos estavam, né? Então aqui no versículo de número 1, ele diz assim: nós, Paulo, Silas e Timóteo, que são os autores dessa carta, né? Eles escrevem esta carta à igreja em Tessalônica, a vocês que estão em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, que Deus lhe dê graça e paz. Ele inicia fazendo uma saudação, depois ele começa fazendo ações de graças em favor dos tessalonicenses. Então ele diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, os mencionamos constantemente em nossas orações. Quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel, seus atos de amor e sua firme esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta é a carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a primeira, e nós vamos passar para os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Eu gostaria que vocês colocassem de pé, para nós buscarmos ao Senhor neste momento, para que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos, Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós estamos neste lugar, Senhor. Pai, tu conheces, Senhor, o coração de cada um daqueles que adentraram por aquelas portas. Tu conheces, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Tu sonda, Deus, os nossos corações. Pai, eu sei, Pai, que o teu Espírito Santo é aquele que age, Senhor, em nossas vidas. É aquele que vai de encontro com a necessidade daquele que está precisando e necessitando, Senhor, da tua palavra. Que a tua palavra possa ir de encontro com a nossa necessidade. Fala, Deus, aos nossos corações. Pai, é no nome de Jesus, Pai. Pai, é no nome de Jesus que nós te pedimos, que nós te rogamos e que nós te clamamos. Por tudo, Senhor, para a glória e honra do teu nome te pedimos, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Então, conforme eu disse para vocês, Paulo, ele passou por lutas em Filipos, ele foi preso, conforme eu disse para os irmãos, depois ele entrou em Tessalônica, ele também passou as suas lutas. Isso nos traz, né, um ensinamento para as nossas vidas, de que fazer a obra do Senhor e realizar a obra do Senhor não é fácil, não é algo simples. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas adversidades, e Paulo, ele encara isso com muita fé e devoção ao Senhor, com muita busca ao Senhor. E essa preocupação que Paulo tinha na igreja que ele tinha plantado em Tessalônica, fez-o enviar Timóteo para que pudesse ver e trazer um relatório de que maneira os irmãos estavam. Isso nos ensina da preocupação que o pastor tem para com a sua igreja, para com o seu rebanho, para com o alimento que a igreja está recebendo. Então Paulo tinha essa preocupação, visto que Tessalônica era uma cidade promíscua,
Existiam vários templos de adoração a Afrodite, assim como em Corinto também, porque era toda aquela região. Então eles tinham, nós vamos ver isso no capítulo 3 ou no capítulo 4, Paulo chamando a atenção dos tessalonicenses a uma vida de santificação, uma vida de devoção ao Senhor. E aqui Paulo então envia Timóteo, só que quando Timóteo vem, ele fica surpreso, ele fica feliz. O relatório que Timóteo traz para o apóstolo Paulo é um relatório bom, é um relatório satisfatório, é um relatório que todo pastor gostaria de ouvir, em relação à igreja ao qual ele pastoreia. E Paulo então recebe essa notícia e ele começa então a dar graças ao Senhor pela vida dos irmãos. E é interessante que 3 coisas me chamam a atenção na qualidade. 3 qualidades que a igreja de Tessalônica se destacou durante a ausência do apóstolo Paulo. Está relatado aqui no versículo de número 3. Ele diz assim: quando oramos por vocês, diante de nosso Deus e Pai, relembramos o seu trabalho fiel. Então essa é a primeira qualidade que a igreja de Tessalônica tinha, o seu trabalho fiel. Paulo vai incentivar também, no capítulo 4, se não me falha a memória, vai incentivar eles a trabalhar para o seu sustento, a não depender dos seus senhores. Por que depender dos seus senhores? Existia naquela época a patronagem romana. E como funcionava essa patronagem romana? O povo se aproveitava dos ricos que tinham bastante dinheiro e eles se vendiam, De que forma que eles se vendiam? Aos pés desses patrões romanos, para ganhar gorjetas. Isso eles se corrompiam, se corrompiam através da prostituição e outras coisas mais. Então o apóstolo Paulo incentiva eles a trabalhar secularmente para o seu sustento. E o próprio apóstolo Paulo relata: vocês sabem que quando eu estive aí, eu também trabalhei, eu não dependi de vocês. Então ele dá um incentivo para que eles pudessem ter o seu trabalho, o seu sustento, que é digno, porque o que eles estavam fazendo não era digno, eles estavam mendigando, eles estavam pedindo esmolas, vamos assim dizer, para fazer, para que os irmãos possam entender. E o apóstolo Paulo então, ele chama a atenção desse povo para que eles pudessem então trabalhar. E nós sabemos que o trabalho aqui não está somente relacionado ao trabalho secular. Nós sabemos que todos nós temos que trabalhar, todos nós temos família para sustentar, não é verdade? Então nós precisamos de trabalhar. Mas eu quero trazer para vocês, para nós nesta noite, o trabalho na obra do Senhor. E o trabalho na obra do Senhor, se nós fôssemos analisar, nós estamos vendo às vezes muitas falhas. Poucos irmãos estão trabalhando para o Senhor. Poucos irmãos estão se dedicando à evangelização, à pregação da palavra, àquela preocupação. Sabe aquela preocupação que você tem, que você precisa de fazer algo na obra do Senhor? Que você precisa de estar envolvido com a obra do Senhor? Nós estivemos na quarta-feira, um grupo até pequeno, chama a atenção novamente dos irmãos. Os irmãos estão perdendo a oportunidade de aprender da palavra, de conhecer da palavra. Sei que algumas pessoas, algumas famílias estavam até com Covid e gripe, Nós sabemos disso, mas o pastor Cairo terminou o livro de Neemias, E o que me chama a atenção, e o próprio pastor Cairo, na ocasião, ele estava mencionando da indignação, que Neemias teve diante da situação que eles deixou, porque eles fizeram um tratado, eles assinaram um tratado de ser fiel ao Senhor, de poder levar a sua vida servindo o Senhor em devoção, E depois, no final, eles não conseguiram cumprir com aquilo que eles falaram. E o pastor Cairo, então,
né, me permita eu estar falando dele, ele mencionou que às vezes ele não entende como que Deus fazia tanto para o povo e faz tanto para o povo, né, que era o povo escolhido dele, e o povo não agradecia, um povo obstinado de coração. E nós sabemos muito bem, nós conhecemos a história, né? E na ocasião nós estávamos aqui no final já do culto, comentando que na oração que nós tivemos na terça, eu e o Luciano, nós estávamos falando de Deus incomodar o nosso coração, de nós não pararmos, de nós sermos confrontados com Deus. E isso é muito bom, porque se nós deixarmos o comodismo tomar conta da nossa vida, nós vamos parando, diminuindo a velocidade, a cadência, até nós estagnarmos. E quando nós chegamos no ponto de estagnação espiritual, aí nós não temos forças para buscar ao Senhor, nós não temos força para estar na casa do Senhor, aí qualquer coisa é motivo para nós não estarmos na casa do Senhor. Então nós temos que lutar a todo momento para que isso não saia do nosso coração, da nossa mente, o desejo de trabalhar, o desejo de trabalhar na obra do Senhor, de ser útil na casa do Senhor, né? Paulo vai falar no capítulo de número 2 dessa carta, que a visita que ele fez aos irmãos no capítulo 1 não foi inútil, foi útil. Paulo, Silas e Timóteo estiveram ali e foi útil a visita deles, eles trabalharam e eles conquistaram, eles arrebanharam um povo, e um povo que continuou se mantendo fiel ao Senhor. Então, isso precisa de fazer parte da nossa vida, nós precisamos disso, nós precisamos de estar envolvidos cada dia mais com as coisas de Deus, porque isso faz bem para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Nós não podemos, conforme a palavra do Senhor, né, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, nós não podemos conformar com este mundo, nós não podemos conformar com as coisas desse mundo, nós não podemos aceitar essa situação. Então esse trabalho, isso faz parte da igreja, a igreja precisa de trabalhar, a igreja precisa de estar envolvida, né, com a obra do Senhor. E conforme eu disse para os irmãos o ano passado, só não vai trabalhar esse ano quem não quiser. Quem não quiser, porque todo aquele que quiser trabalhar, nós temos muito trabalho, né, muito planejamento de trabalho para esse ano de 2022. Entramos um ano muito difícil, né? Logo no início, com algumas famílias ausentes da igreja, e ainda tem algumas famílias ausentes, mas nós cremos no Deus que nós servimos e nós precisamos de trabalhar. Tem um pastor que o pessoal do Brasil para Cristo conhece, que é o pastor Alcindo Catito. Eu gostava muito quando ele dizia que ele dava serviço para o povo não dar trabalho para ele. E é uma grande verdade, né? Nós precisamos de dar serviço para o povo não dar trabalho. Por quê? Uma vez nós envolvidos com as coisas de Deus, uma vez nós envolvidos com o trabalho do Senhor, nós não vamos ter tempo para muita coisa. Nós não vamos ter tempo para olhar para a vida do outro, nós vamos ter tempo para falar da vida do outro, nós vamos ter tempo só para orar, só para trabalhar. E isso, irmãos, nos traz uma recompensa maravilhosa, maravilhosa. Nós não podemos nos conformar, às vezes, de ficar quietos, não. Nós precisamos de estar envolvidos com a obra do Senhor. E uma das qualidades desta igreja, que Paulo destaca aqui, é que ela trabalhava. Só que ela também só não trabalhava, ela era um povo fiel. É um povo fiel. E o que é fidelidade? Fidelidade é compromisso, fidelidade é pontualidade, fidelidade é não faltar, fidelidade eu preciso de estar lá, eu preciso estar lá porque senão eu vou fazer falta, alguém vai precisar de mim e eu preciso de estar lá. Amém? Eu não vou falar para você falar para o teu irmão, né? Porque ele não vai nem ouvir porque você está demais. Se fosse no outro tempo passar, fala assim, fala para o seu irmão que ele não pode faltar. Glória a Deus.
Eu já disse para vocês que no início do... fala assim, o Anderson, o Tampa já começa a rir, né? Quando eu era diácono, né? Sou diácono até hoje, eu falo para ele que eu sou diácono até hoje, ele começa a rir, né? E eu amo servir a Deus, eu amo servir a igreja, aos irmãos. E eu lembro que eu tinha uma vida, assim como hoje eu tenho, não era diferente, mas a minha vida era muito corrida, eu viajava muito, chegava às vezes cansado de viagem, né? Às vezes rodava num dia 300 quilômetros, chegava. E a minha esposa, nessa ocasião, ela trabalhava, para ela também não era fácil, tinha a Damares e o Diego eram muito pequenos e não tinha a Lorena ainda, e ela tinha que chegar, ela tinha que descansar. E eu lembro que eu chegava e na minha mente eu pensava assim: o pastor vai estar sozinho, ele precisa de mim lá, eu preciso estar lá. Irmãos, como diz o povo aí fora, era batata. Eu chegava, o pastor estava na porta, não é? Servindo como diácono, e eu então falava: pastor, pode ir lá sentar que eu fico aqui. Então assim, a gente tinha essa preocupação de estar servindo, de olhar e falar assim: alguém está precisando de mim, eu preciso. Irmãos, isso é utilidade, isso é ser útil na casa de Deus, isso é muito bom, irmãos. Ser útil é a coisa melhor, a melhor coisa que existe é ser útil, principalmente na casa do Senhor. É tão ruim tomar o nome de inútil, né? Não é verdade? Mas é tão bom ser útil. Então Paulo, no capítulo de número 2, ele fala que a visita que ele fez aos Tessalonicenses foi algo útil, foi algo bom, né? Ele cativou aquelas famílias, ele conquistou aquelas famílias, e depois ver o resultado do seu trabalho foi muito bom. Então esse povo era fiel, e fidelidade é o que falta no meio do povo de Deus. A palavra do Senhor nos diz lá em Tessalonicenses que fiel é o que vos chama. O Senhor, Ele é fiel. Nós sabemos disso. O Senhor nos mostra fiel a todo momento na nossa vida. Desde o momento que nós levantamos até o momento que nós vamos recolher, que nós vamos dormir. O Senhor está sendo fiel na nossa vida a todo momento. Mas nós não. Nós somos infiéis em muitas coisas, mas nós precisamos ser mais fiéis, mais pontuais, fiéis mais no compromisso. Nós temos compromisso com a nossa empresa. Se nós não formos, o que vai acontecer? Nós vamos ter perda, não é verdade? Na casa do Senhor, se nós não viermos, nós vamos perder alguma coisa. Talvez uma oração maravilhosa, talvez um ensino da palavra, algo maravilhoso. Mas nós temos que valorizar essas coisas, irmãos. E nós precisamos de ser fiéis. E o apóstolo Paulo destaca essa qualidade dos irmãos, que eles eram fiéis. Eles eram fiéis ao Senhor. E depois ele diz outra qualidade dessa igreja. Ele diz que elas se destacavam no amor. Se destacavam no amor. E isso também é algo fundamental na nossa vida e no nosso meio. O amor que os tessalonicenses tinham era grande. E isso fez com que Paulo enxergasse isso, os atos de amor. E a igreja precisa muito disso. Nós precisamos muito disso, irmãos. Hoje aqui está nós cantamos esse último cântico que fala sobre esse amor, né? Esse infinito amor que nós não temos como contar. E aqui nessa mesa está representada, diante desses elementos, o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Esse amor foi plantado na minha vida e na sua vida na cruz do Calvário, irmãos. Nós temos o nome de cristão e nós carregamos esse nome, e esse nome é muito pesado. Esse nome é muito pesado. Esse nome é muito forte. Nós carregamos isso dentro de nós. Esse amor do Senhor, ele foi plantado dentro do meu e dentro do seu coração. E a palavra do Senhor nos diz
Lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 14, diz assim, que acima de tudo, Paulo coloca os colossenses acima de tudo, no topo. O que ele diz? Revistam-se do amor, que é o elo, que é a aliança que nos mantém unidos, é o amor. Esse amor nos mantém unidos. E nós precisamos, irmãos, cultivar esse amor. Nós precisamos nutrir esse amor, porque ele foi plantado em nós. E o apóstolo Paulo, então, chama a atenção dos colossenses. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 8, diz assim que quem não ama, não conhece a Deus. Olha que palavra forte, quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quem não ama, não conhece a Deus, de maneira alguma. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, ele fala que assim permanece agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E mais uma vez Paulo destaca como maior, no topo, ele coloca: o maior deles, porém, é o amor. O amor é o mais importante. E dentro do nosso coração, às vezes nós guardamos tantas coisas ruins, tanta raiz, né? Porque em muitos corações isso já virou uma raiz, isso já enraizou. E para tirar essa raiz é coisa difícil. É só Deus, é só uma obra maravilhosa de Deus para arrancar essa raiz de amargura de dentro do coração de pessoas que professam a mesma fé que a minha e a sua, que não consegue perdoar, que não consegue amar o seu irmão com os defeitos que ele tem. Deus ama a mim, Deus ama você com os defeitos que nós temos. Sim ou não? E é muitos, né? É muitos. Os meus defeitos são muitos. Os meus defeitos, se eu fosse escrever aqui, dá um best-seller. Tanto defeito que eu tenho. Mas o Senhor, Ele me amou primeiro. Lá no Salmo de número 139, fala que o Senhor me escolheu no ventre de minha mãe. Antes mesmo da minha mãe me querer e me desejar, o Senhor já havia me desejado. E o Senhor me escolheu no ventre da minha mãe. Olha que amor maravilhoso. Olha que amor demonstrado na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida, e esta dívida era impagável. Eu e você, nós estávamos condenados ao inferno, a viver eternamente no inferno. Mas o Senhor, com esse grande amor, com esse ato de amor, Ele vai lá e morre na cruz, nos dando essa libertação. Pagou a dívida que estava sobre nós e nos libertou. Então o que acontece? Muitas vezes nós não perdoamos, nós não amamos, mas nós queremos o perdão de Deus. Nós queremos o amor de Deus. E Deus, Ele nos ama. O Senhor ama a mim e ama você. Mas esse amor, irmãos, foi plantado em nosso coração. Deixe esse amor fluir dentro de você. Deixe esse amor brotar dentro de você. Olha as coisas de uma forma diferente. Olha como se Cristo estivesse olhando. Nós olhamos as coisas de maneira diferente. Nós olhamos de uma forma humana. Começa a olhar de que forma o Senhor olha. Olha para a pessoa com defeito da maneira que o Senhor olha para ele. Nós não conseguimos mudar ninguém e nós não conseguimos transformar ninguém. Mas a palavra tem poder de transformar. A palavra tem poder de mudar a nossa vida, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de enxergar as coisas. E isso nos faz bem. Isso nos faz bem. Cultivar esse amor para com o próximo, sendo altruísta,
Isso é muito importante. Existem pessoas que professam a mesma fé que a nossa e são pessoas extremamente egoístas. Mas nós não, nós temos que deixar esse amor fluir de dentro de nós e brotar de dentro de nós e enxergarmos as coisas de maneira diferente. E uma das qualidades da igreja de Tessalônica era os seus atos de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Na primeira carta também primeira carta de João, diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aquele que ama, ele conhece a Deus, ele sabe quem é. E a igreja de Deus, a igreja na face da terra, ela precisa de demonstrar esse amor para com aquelas vidas que estão lá fora. O Senhor um dia alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Nós éramos terríveis. Nós éramos terríveis. E hoje nós estamos diante de um mundo que cada dia mais vai se degradando, que cada dia mais vai se corrompendo, uma humanidade cada dia mais corrupta, uma humanidade cada dia mais decadente. Mas nós temos que amar, e nós temos que pregar esse amor, que Cristo veio ao mundo para nos dar vida e vida com abundância. Amém, irmãos? E essa é uma das qualidades que a igreja se destacava. Outra qualidade que essa igreja se destacava era a esperança. A firme esperança. Então, Paulo fica preocupado primeiramente, porque ele teve que sair às pressas, ele teve que sair correndo dessa cidade. E depois ele fica preocupado, ele manda Timóteo, e Timóteo traz o relatório, e quando ele traz o relatório para ele, vê que tem uma igreja que está firme na esperança. Na esperança de quê? Na esperança de que um dia, irmãos, de que um dia, e esse dia está muito próximo, pelas coisas que nós estamos vendo, pelas coisas que estão acontecendo, o dia do Senhor está muito próximo. O dia do Senhor está muito próximo. Enquanto nós estamos atarefados com tantos problemas, atarefados com a nossa vida, com o que vamos comer, com o que vamos vestir, com o que vamos fazer isso e aquilo, o Senhor nos manda preocupar primeiramente com o seu reino e a sua justiça. Com o seu reino e com a sua justiça. E as coisas, parece que cada dia vai afunilando mais. Cada dia nós vamos ficando mais distantes. Cada dia a nossa esperança parece que vai minando. Não, irmãos, a nossa esperança, ela não pode minar. A nossa esperança no Senhor não pode secar. A nossa esperança tem que estar viva todos os dias. Todos os dias, desde a manhã que nós levantamos novamente, até a hora de nós nos dormirmos, a nossa esperança em Deus tem que estar firmes. E essa igreja se destacava, por essa esperança. E o que é esperança? É a expectativa de um bem que deseja. E o que nós desejamos? O que nós queremos? Nós estamos aqui para quê? Para que nós estamos vivendo nessa terra? Nós estamos aqui, sim, para usufruir de algumas coisas que Deus nos dá para nós vivermos, mas acima de tudo, nós almejamos a nossa vida eternamente com Deus. É isso que nós temos que almejar. Isso não pode, eu sempre repito e falo novamente, isso não pode sair da minha mente, nem da sua mente. Não pode. É conforme Paulo ensina aos Colossenses, é buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Sempre a nossa esperança está no Senhor. Me alegro de ver a pastora Laura, sua família.
Me alegro de ver vocês aqui. Me alegro. Isso nos motiva. E o apóstolo Paulo, ele nos diz na carta aos Romanos, no capítulo 15, no verso 13, ele diz assim: o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança e pelo poder do Espírito Santo. Aqui Paulo fala que nós venhamos transbordar de esperança. Que essa esperança, ela venha entrar dentro de nós e que ela não venha caber dentro de nós, mas que ela venha transbordar. Transbordar ao ponto das pessoas verem nós, olharem para nós e ver em nós que nós temos uma viva esperança. Amém, irmãos? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia. O apóstolo Tito não, estou até criando uma heresia aqui, né? Estou até criando uma heresia aqui. Apóstolo Tito não, Tito não era apóstolo. O último apóstolo foi o apóstolo Paulo, né, irmãos? O último apóstolo. Mas Tito, em sua carta, Paulo escrevendo a Tito, né? Foi Paulo que escreveu, foi o apóstolo Paulo. E às vezes a gente tem que segurar um pouquinho aqui, senão a gente empolga, né? E a minha esposa, eu já falei para vocês, ela fala assim: você tem que ficar mais tranquilo, ficar mais sossegado. E aí agora nós compramos um púlpito que não é pentecostal, irmão. Esse púlpito que não é pentecostal. Pô, todo mundo fala assim: não pode, se dá um tapa aqui, vai Bíblia para um lado, vai aparelho para o outro. Então a gente tem que segurar, né, Tiago? Tem que controlar aqui. Eu já estou te preparando, viu? Você não vem, não. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito, no capítulo 3, no verso 7, falando de esperança, ele diz assim: o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança de vida eterna. Então, essa esperança de vida eterna, isso tem que estar plantado dentro de nós, se somos cristãos, se professamos essa fé, essa esperança tem que estar dentro do nosso coração. Então, a igreja de Tessalônica, ela se destacava por essas três qualidades, seguindo a palavra do Senhor. Versículo de número 4, diz assim: sabemos, irmãos, que Deus nos ama e nos escolheu. Olha que coisa maravilhosa. Ele tem certeza da escolha daquele povo. Ele menciona aqui da certeza da escolha, que aquele povo era um povo escolhido por Deus. Ou seja, o trabalho que Paulo executou em Tessalônica não foi algo em vão, não. Ele tinha certeza. Por que ele tinha certeza? Por essas qualidades que a igreja tinha, por esses atos de bondade, de amor, de trabalho fiel, de esperança, de perseverança. Era um povo que passou por lutas, que passaram por perseguições, houve até mártires ali, mas eles se mantiveram firmes. E isso é uma qualidade daquele que é escolhido. Porque aquele que é escolhido, ele não para. Ele tem certeza da sua salvação. Ele não para em momento algum, ele luta. Pode passar a luta que for, pode vir a tempestade que for, mas ele se mantém firme, porque ele sabe da sua escolha, convicção da sua escolha. E nada melhor do que nós termos essa convicção de que o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Seguimos o texto. Diz assim, onde eu parei mesmo? Sim, capítulo 5, versículo 5. Pois quando lhes apresentamos as boas novas,
não fizemos apenas com palavras, mas também com o poder, visto que o Espírito Santo lhes deu plena certeza. Olha que coisa maravilhosa. O apóstolo Paulo menciona aqui que quando ele esteve pregando, ele não foi somente em palavras. Eu acho que o pastor Caio já ensinou aqui, eu não me lembro, né? Mas Paulo, quando ele chega em Tessalônica, ele procurava logo um lugar para pregar o evangelho. E ele se deparou com um grupo de pessoas, lá no capítulo 17 de Atos, que pregava ao Deus desconhecido, né? E Paulo, então, ele tinha, ele pregava a palavra diante de um povo muito conhecedor de filosofias, um povo muito, vamos assim dizer, um povo muito culto. E é interessante que o Senhor, ele escolhe a pessoa certa para realizar a obra dele, né? Porque o apóstolo Paulo confrontava essas pessoas. O apóstolo Paulo entrava e confrontava essas pessoas. Então, quando ele diz aqui, olha, quando eu estive com vocês, nós não fizemos apenas com palavras, não, mas foi o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo que trouxe transformação, que pôde entrar na mente e no coração de uma forma persuasiva, mas não no sentido pejorativo da palavra. A palavra entrou no coração deles e fez morada no coração deles através do Espírito Santo. Então ele diz, olha, foi com poder, né? Houve convicção espiritual, nós estivemos aí, nós falamos pelo poder do Espírito, e o Espírito Santo realizou a sua obra, assim como realizou a obra na minha vida e na sua vida. Eu já testifiquei aqui que quando eu fui para o Senhor, para os pés do Senhor, eu não lembro nem o que foi pregado, mas eu sei que foi a ação do Espírito Santo na minha vida, me chamando, né? Me sacudindo, e era algo que eu não conseguia explicar, e não vou conseguir explicar nunca isso, porque foi o poder do Espírito Santo na minha vida que trouxe essa convicção de que o Senhor me escolheu, de que eu preciso de trabalhar na obra do Senhor, que eu tenho que batalhar na obra do Senhor, e que a obra do Senhor precisa de mim, e que sou útil na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo, então, ele fala que quando ele esteve lá, ele não foi somente em palavras, mas também com o poder do Espírito Santo e com a plena certeza. Versículo de número 5. E lhes deu plena certeza de que era verdade o que lhes dizíamos. Olha que coisa maravilhosa. Olha a obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa que recebe a palavra de Deus. Eu já disse para vocês, e vou sempre estar repetindo, nós precisamos muito da ação e do poder do Espírito Santo através da nossa vida, através daqueles que pregam, através daqueles que ministram, porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Nós trazemos a palavra e o Espírito Santo vai de encontro com a minha necessidade e com a sua necessidade. Mas para isso, não é tão simples assim. Eu já disse para vocês, atrás disso existem demônios, perturbadores, que querem tapar a sua mente, que quer fazer com que você não venha entender as coisas de Deus e a palavra do Senhor.
Aí nós precisamos de orar para que a nossa mente seja libertada, para que a nossa mente possa ser desbloqueada, para que nós venhamos entender o que Deus está falando conosco, o que o Senhor está falando conosco, o que o Espírito Santo está nos ensinando. Nós precisamos disso. Nós estamos às terças-feiras orando aqui, e eu oro, Senhor, usa os pregadores, usa, Senhor, a tua palavra, mas abre a mente do teu povo, abre a mente do teu povo, para que o povo possa entender a palavra de Deus. Uma vez entendendo a palavra do Senhor, vai haver mudança, vai haver transformação, vai haver renovação. Vai haver firmeza, vai haver esperança, vai haver mais amor, mais dedicação, mais trabalho, mais fidelidade. E o apóstolo Paulo então diz que quando ele esteve lá, o Espírito Santo fez uma obra maravilhosa na vida deles e deu plena certeza para eles que o que eles estavam pregando era verdade. Nós precisamos, irmãos. Nós não fazemos nada sem a oração. Nós não fazemos nada sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, somos meros palestrantes. Somos meros coaches. Mas no poder de Deus, muita coisa pode acontecer. Muitas vidas podem ser transformadas e renovadas, como a minha foi, como a sua foi. Tudo é pelo poder do Espírito Santo. E nós não podemos deixar de buscar. Nós não podemos deixar de clamar. Nós precisamos, nos últimos dias, nós estamos precisando de uma ação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja. Para deixar o comodismo, deixar a inércia espiritual, deixar a preguiça. Nós precisamos ser sacudidos todos os dias. Sacudidos todos os dias. Para nós acordarmos. Tem um povo indo para o inferno e nós estamos cantando, celebrando, sabe-se lá o quê? Os anjos queriam fazer, mas não foi atribuído a eles, foi atribuído a mim, foi atribuído a você. O Senhor colocou nas tuas mãos, então faça a obra de Deus, irmão. Trabalhe para o Senhor, irmão. Você vai ver o tanto que a tua vida vai mudar, você vai ver o tanto que a sua vida vai ser próspera, não no sentido material da palavra, mas você vai ter mais vida, você vai viver mais, você vai ser mais avivado. É disso que nós estamos precisando, de um chacoalhão do poder do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, para nós acordarmos, para nós acordarmos. Glória a Deus. Verso de número 6. Assim, apesar do sofrimento que lhes trouxe, vocês receberam a mensagem com alegria, que vem do Espírito Santo, e tornaram meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Apesar do sofrimento, eles passaram por sofrimento, eles passaram por dificuldades, por perseguição, mas eles receberam isso com alegria. Para de ficar reclamando para os cantos, queridão. Querida, para de ficar reclamando pelos cantos. Está passando a sua lutinha, recebe com alegria. Sabe por quê? Você recebe com alegria, glorifica o nome do Senhor, e o Senhor exalta a sua vida. Recebe com alegria. O Senhor não disse que seria fácil. O Senhor disse que nós teríamos aflições,
que nós teríamos lutas e dificuldades, mas esse povo aqui recebeu com alegria. Em meio ao sofrimento, eles receberam a mensagem com alegria, porque vinha do Espírito Santo, e isso tornou eles imitadores do Senhor. Versículo de número 7, com isso tornaram-se exemplo para todos os irmãos na Grécia, tanto na Macedônia como na Acaia. Aquilo ali começou a inflamar aquele povo, aquela região, e eles começaram a pregar, eles começaram a anunciar. Por conta disso, por conta da ação do Espírito Santo, aquilo fez com que eles fossem imitadores, pregando o Evangelho, anunciando a palavra do Senhor em toda a região da Grécia. Eles não pararam diante do sofrimento, não pararam diante da perseguição. Nós não podemos parar diante das perseguições. Nós temos um Deus que nos protege, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nos livra, nós temos um protetor, nós temos um provedor. Ele é fiel e Ele está conosco todos os dias. Nós não podemos parar, nós temos que continuar. Versículo de número 8, agora partindo de vocês, a palavra do Senhor tem se espalhado por toda parte, até mesmo além da Macedônia e da Acaia. Ou seja, conforme nós falamos na última mensagem, eles começaram a pregar de uma maneira tão grande, que começou a toda a região, começou a receber a palavra do Senhor. Está vendo por que Paulo elogiou a qualidade daquela igreja? Porque eles trabalhavam, porque eles pregavam, porque eles anunciavam. Irmãos, nós precisamos de fazer o mesmo. Nós não podemos parar em momento algum. Nós não podemos parar. Nós não podemos parar, nós temos que prosseguir. Eu tive o privilégio de fazer o tiro de guerra, e eu lembro que quando nós estávamos em treinamento, às vezes nós cansávamos muito, e nós fazíamos aquelas trincheiras, né? Tanto de arma, o Adriano sabe disso, tanto de armas quanto trincheira, de um encostar no outro, né? E aí a gente ficava ali, e aí às vezes tinha uns que davam umas cochiladinhas. Aí o sargento passava e falava assim: olha, o soldado, ele não pode cochilar, porque se ele cochilar, ele vai dormir, e se ele dormir, o inimigo vem e mata ele. Na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual não é diferente. Nós precisamos de manter os nossos olhos sempre abertos. Nós temos que estar sempre prontos. Amém, irmãos? Temos que estar sempre prontos. Então aquilo fez com que essa igreja pudesse pregar, e o evangelho começou a ser espalhado por toda, além da Macedônia e também da Acaia. E ele diz assim, seguindo o versículo de número 8, pois sua fé em Deus se tornou conhecida em todo lugar. Ou seja, eles olhavam para a fé deles, e a fé deles era tão grande, mas tão grande, que eles ficaram conhecidos em todo lugar. Em todo lugar. No passado, eu sei que talvez você conheceu pessoas na igreja de oração, né? E às vezes nós tínhamos o hábito de falar assim: mas esse irmão é um irmão de fé, esse irmão é um irmão assim de fé, né? Aqui toda a igreja se destacou, toda a igreja se destacou. Seguindo o versículo diz assim: não precisamos sequer mencioná-las. Paulo diz aqui que não precisava de mencionar, pois as pessoas têm comentado. As pessoas estavam falando dos Tessalonicenses. Olha até onde chegou. Olha, a fé deles é muito grande. Eles estão trabalhando muito, eles estão firmes na presença de Deus. Todos estavam comentando o que eles estavam fazendo na obra de Deus, na obra do Senhor.
E o apóstolo Paulo, então, segue dizendo sobre como vocês nos acolheram e como deixaram os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ele deixou todos os seus ídolos. Houve uma transformação, uma mudança realmente na vida daquelas pessoas. Abandonaram todos os ídolos e serviu ao único Deus santo e verdadeiro. Nos coloquemos de pé. Aleluia. Versículo de número 10, para nós encerrarmos. Também comentam como vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e nos livrará da ira que está por vir. Aquele povo não parou. Aquele povo continuou a trabalhar, a lutar, a pregar a palavra e, acima de tudo, com uma esperança viva, uma esperança firme no Senhor, esperando a vinda do Senhor. Irmão, espere a vinda do Senhor como que se fosse agora. Espere a vinda do Senhor como que se fosse agora. É assim que nós temos que fazer. Esperar a vinda do Senhor como que se fosse agora. Sirva ao Senhor. Lute para ser fiel ao Senhor. Que você seja uma pessoa de qualidade. Que você venha representar a tua igreja lá fora com essas qualidades. Que eu possa representar essa igreja com essas qualidades. Para que realmente o mundo possa olhar para a minha vida e para a sua vida e ver o Cristo, ver a obra do Senhor na minha vida e na sua vida. Isso é o que Deus, é o que o Senhor espera de nós. Amém, irmãos? Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Te agradecemos, a Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pai, nós pedimos a Ti e ao Teu Espírito Santo, que o Senhor possa, Senhor, visitar a cada um de nós, e que nós possamos ser tocados todos os dias, impulsionados todos os dias, impelidos todos os dias a realizar a Tua obra. Pai, que nós não venhamos, Pai, desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas que nós venhamos ser fiéis e nos manter fiéis a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, porque Tu és um Deus poderoso, porque Tu és um Deus santo. Tu és um Deus santo, e nós pedimos a Ti, sustenta a sua igreja, fortaleça a tua igreja, Senhor, e abençoa, Senhor, a cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, a cada família, que haja um despertamento em cada família aqui representada, Deus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode sentar, irmãos.